Para analisar se essa tensão pode dar início a uma guerra, está aqui Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu vou pegar um pouco do que a Heloísa falou sobre como estão analisando lá nos Estados Unidos essa tomada de decisão militar dos Estados Unidos de matar o segundo homem mais importante do Irã, de ter sido desproporcional. Eu queria que você explicasse para as pessoas lá de casa por que esse militar era tão importante para o Irã e qual o significado da morte dele. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Nós temos nessa morte, ou como os iranianos diriam, um assassinato desse herói de guerra para os iranianos, o general Soleimani, um líder das ações do Irã no exterior. O que são essas ações no exterior? São grupos que os Estados Unidos rotulam como terroristas. A própria Guarda Revolucionária Iraniana, ela é considerada pelos Estados Unidos um grupo terrorista pelo apoio a outros grupos que fazem ataques a militares americanos no Oriente Médio. E o caso mais recente, aí, como foi bem descrito, foi a invasão, a tentativa, melhor dizendo, de invasão da Embaixada dos Estados Unidos, que teve a participação de uma milícia iraquiana, a embaixada em Bagdá, de uma milícia iraquiana xiita que é apoiada pelo Irã. Aqui cabe uma explicação muito breve sobre o mundo árabe muçulmano. Os muçulmanos são divididos em dois grandes grupos: os sunitas, que fazem aí correspondem mais ou menos a 80% da população de muçulmanos ao redor do mundo, e os xiitas, que correspondem a aproximadamente 20%, e o Irã tem maioria de muçulmanos xiitas. Então o Irã ele tenta apoiar grupos xiitas na região, como é o caso do Iraque, que tem a maioria da população muçulmana e xiita. Então os Estados Unidos usam esse argumento, que o Soleimani, o general que foi morto, ele coordenava essas ações. As evidências dizem que sim, de fato, ele coordenava essas ações, mas não me parece que foi um método mais legítimo, para dizer o mínimo, matá-lo como estratégia para eliminar potenciais conflitos futuros, potenciais ataques futuros. Até porque, mesmo sem o Soleimani, os iranianos devem ter a capacidade e agora a vontade de retaliar os Estados Unidos por conta da morte desse general. Professor, falando da retaliação em si, no início da manhã aqui no Brasil, as redes sociais explodiram, o Twitter vinha com a hashtag Terceira Guerra Mundial. Isso a maioria, e se não a esmagadora maioria de especialistas, ou todos os especialistas, acham muito absurdo pensar desse jeito. Mas todos concordam que a retaliação pode vir regionalizada, ou seja, ali na região. De que maneira poderiam vir essas retaliações? Você falou que o governo iraniano apoiava e apoia milícias xiitas. Se acredita que esse apoio possa ser ainda maior a partir de agora? Me parece que sim, porque nesse contexto você tem uma vontade maior daqueles seguidores mais radicais de quererem fazer justiça com as próprias mãos. Mas tudo indica que a retaliação, ela certamente virá, só não se sabe quando e onde. Ela se dará no próprio Oriente Médio contra tropas ou civis americanos. Não à toa, os Estados Unidos recomendam a seus cidadãos que saiam do Oriente Médio, ou melhor dizendo, saiam do Iraque imediatamente, mas há também implicitamente aí uma recomendação, se não uma recomendação, os americanos no Oriente Médio, muitos analistas dizem, não estariam mais seguros porque são sujeitos a ataques. Então, um ataque a americanos em próprio solo americano é algo que o Irã sozinho não tem capacidade de fazer, ainda que quisesse fazer, não tem força militar, não tem capacidade de fazer. O que convém observar, que não tem a ver, num primeiro momento, com uma terceira guerra mundial, mas aí ao longo dos anos, aí ao longo dos próximos anos desta década, aí, dos anos 20 que acabam de começar,
é observar como as principais potências adversárias aos Estados Unidos vão se comportar, sobretudo Rússia e China. E eu diria que a Rússia, sobretudo, ela tem mais poderio militar, enfim, acabou aí de lançar mísseis que viajam acima da velocidade do som e pode querer aí no longo prazo, deixo isso muito claro, tomar um lado mais forte num conflito que vem a ocorrer entre Estados Unidos e Irã. Mas hoje você não tem nenhuma, vamos assim dizer, indicativo de que Rússia ou China, por exemplo, vão, para usar uma linguagem popular, tomar as dores do Irã e vão fazer justiça com as próprias mãos num eventual conflito aí com os Estados Unidos. E os próprios americanos já tentaram pôr panos quentes, dizendo que não foi um ato de guerra, foi um ato para prevenir uma guerra, o que, porém, não é a interpretação dos iranianos. Os iranianos viam o general, e quando digo os iranianos, não o governo, mas boa parte da população iraniana, via o general Soleimani como um herói de guerra, porque ele combateu na guerra Irã-Iraque, que foi uma guerra, aí também trazendo um pouco de história para o espectador, pro telespectador, foi uma guerra em que o Iraque foi apoiado pelos Estados Unidos contra o Irã nos anos 90, né? Era do Saddam Hussein, mas o Saddam Hussein quando ele ainda era aliado americano e não o Saddam Hussein que entrou, vamos assim dizer, para a história, inimigo dos Estados Unidos na Guerra do Golfo de 91 e que foi finalmente tirado do poder pelo presidente George W. Bush no confronto que teve início em 2003, depois dos ataques de 11 de setembro, a guerra do Iraque, que até hoje gera instabilidade no Oriente Médio e pode ser considerada a raiz contemporânea aí dessa instabilidade regional. Ou seja, a Terceira Guerra Mundial é algo ainda muito distante, mas, a bem da verdade, esse acontecimento tende aí a moldar a política do Oriente Médio durante esta década e, consequentemente, pode levar a uma escalada ainda maior. E como ocorreu com as duas guerras mundiais que nós tivemos no século XX, elas não começaram de maneira, vamos dizer, muito lógica, sobretudo a Primeira Guerra Mundial. Ninguém acreditava, eram poucos os que acreditavam naquele contexto, em 1914, que as grandes potências entrariam em confronto. E entraram em confronto depois de um acontecimento muito pequeno, talvez aqui seja muito detalhe para citar aí para o espectador, mas cabe dizer que foi um assassinato, o assassinato do herdeiro ao trono austríaco à época, né? O arquiduque Francisco Ferdinando, e isso gerou uma série de retaliações que descambaram no primeiro grande conflito. O que, reitero, não parece ser o caso agora. Rússia e China não devem tomar as dores do Irã, pelo menos nesse primeiro momento. Professor, para finalizar, nosso tempo é curto, está infelizmente acabando, mas eu queria só uma análise breve sobre Donald Trump. Donald Trump, muitos analistas falavam que ele tinha, principalmente no contato com Coreia do Norte e Irã, sempre muito agressivo, mas voltando atrás. Agressivo na fala, mas voltando atrás. Este é um marco, então, que a gente tem agora no governo Trump, porque finalmente, ou não finalmente, mas definitivamente, ele teve uma ação e uma ação pesada ao matar o número 2 do Irã. Como que dá para analisar essa situação e por que da tomada da decisão de Trump? É um quebra-cabeça, acho que para todos os analistas aí ao redor do mundo. É fácil dizer isso, mas sendo bastante honesto, não estão claras as razões porque o Trump tomou essa decisão. Por que isso? O Trump, como você muito bem colocou, ele fazia uma ameaça, mas depois recuava. No caso da Coreia do Norte, por exemplo, isso possibilitou até um canal de negociação. Já com o Irã, desde o começo do seu governo, ele tomou a via oposta. Por quê? No começo do governo Trump, você tem ali o acordo nuclear que tinha sido costurado pelo Obama com apoio de outros países. E o Trump sai de maneira unilateral desse acordo. Ele rompe com o Irã e a partir daí você tem essa escalada. Até porque o Irã, talvez o Trump ele represente aí os interesses fortes dos republicanos, que são os chamados falcões da política externa norte-americana. O que o Trump talvez tenha querido fazer, que tenha sido inevitável essa decisão por parte dele, no entendimento dos formuladores de política externa norte-americanos,
é o fato de ter havido a tentativa de invasão da embaixada americana, que é algo que vai totalmente contra a lógica, né, das relações internacionais. É a violação na prática da soberania de um país, do território de um país. As embaixadas são consideradas territórios daquele país, embora esteja em outro país, num país estrangeiro. Então, talvez tenha sido o limite para o Trump, para os seus assessores mais próximos, demandando aí, na lógica americana, reitero, esse tipo de ação. Mas não quer dizer que nós veremos aí um Trump disposto a comprar toda e qualquer briga. O Irã, ele é um calo, vamos assim dizer, na política externa americana, um calo aí de mais de 40 anos, desde que os iranianos, na Revolução Islâmica de 79, tomaram a embaixada americana em Teherã, a capital do Irã, e acabaram por permanecer lá por mais de um ano, ou seja, foi uma crise muito longa e os Estados Unidos até hoje se ressentem dessa ação. Ou seja, não é apenas o Trump, é a combinação dos eventos mais recentes, principalmente a invasão à embaixada lá em Bagdá, a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, patrocinado, tudo indica, por essas milícias xiitas, e esse histórico de tensão entre Estados Unidos e Irã, que vem aí desde 79, desde a fundação da República Islâmica. Embora o Trump tenha deixado claro agora à noite, ele não quer mudar o regime iraniano, ele só quer que o Irã pare de se intrometer nos assuntos ali de outros países da região, o que para o Irã, por si só, já é uma ofensa, haja vista que os iranianos, o regime iraniano, vê como sua obrigação proteger os interesses dos xiitas, desse facção, desse grupo religioso dentro do islamismo, que perfaz a maioria da sua população e também está presente ali em outros países da região, sobretudo o Iraque. Então não representa, ao meu ver, uma guinada na política externa do Trump. É algo que é perfeitamente compreensível dentro do histórico de relações entre Estados Unidos e Irã, e é algo que talvez poderia ter acontecido sob o comando de qualquer outro presidente americano, né? Tá certo. Professor, obrigado pelas explicações sobre o tema e até uma próxima. Muito obrigado, boa noite a todos. Uma boa noite. A gente segue acompanhando, claro, qualquer desdobramento que ocorrer lá ainda hoje e durante a nossa programação, claro, vamos ficar sempre atento a esse possível conflito, a retaliação do Irã aos Estados Unidos.